Olá, tudo bom com vocês? Aqui é o Minuto Neuroconciliare, mais um Neuroconciliare, para a gente bater um papo sobre cérebro, sobre educação, sobre sono, sobre sonhos, né? A esse universo do nosso cérebro e mente, tá? Vocês lembram que da outra vez a gente conversou bastante sobre o que era cognição, né, com a Inês Maia, e ela voltou de novo, gente. A gente vai continuar esse papo porque a gente está pensando em fazer um formato mais ou menos assim, uma série de assuntos específicos onde a gente possa tirar algumas dúvidas, né, de vocês, tá? A gente vai continuar aí com o processo de psicopedagogia e também com o processo de aprendizagem, tá? Inês, tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo tranquilo. Antes de conversar, Inês, eu queria falar um pouquinho sobre como a gente adquire conhecimento, que é muito importante isso, né? Sim. A forma de aquisição de conhecimento. Então a gente adquire conhecimento, pessoal, de quatro formas. Sim, tem formas para a gente adquirir conhecimento. O primeiro conhecimento que a gente pode adquirir é aquele empírico. Vocês já devem ter ouvido falar na palavra empírico, né? É aquele conhecimento que a gente aprende repetindo, observando. E a criança tem muito disso, né, Inês? Sim. De observar os pais, né, de repetir o que eles fazem. E aí fica importante do que a gente vai falar hoje, tá? Outra forma de aquisição do conhecimento é a forma filosófica. É quando a gente questiona quem sou eu, por que eu nasci aqui, por que eu tenho esse pai, quantas estrelas existem, né, no firmamento. Quando a gente começa a fazer esses questionamentos da vida, esses questionamentos existenciais, né, que a gente não tem uma resposta muito, né, a gente vai formando aí um conhecimento também filosófico, quando a gente pergunta para saber. Tem um conhecimento também teológico, né? Aquele que a gente conheceu com a nossa família, não é? Que faz parte aí de um credo, não é? Quando a gente pergunta o que é pecado, quando a gente pergunta sobre Deus, então a gente está absorvendo um conhecimento teológico, não é? Céu, inferno. Então a gente passa por esses momentos de aquisição. E aí tem o conhecimento que é o conhecimento científico. E esse que é o legal, esse que a gente vai bater um papo aqui, não é? Que é a forma de você adquirir conhecimentos através de estudos que foram experimentados e que, se reproduzirem nas mesmas condições, encontrarão os mesmos resultados, não é? Então, partindo desse pressuposto da forma de aquisição de conhecimento empírico, filosófico, teológico e científico, ainda tem outro tipo de conhecimento que esse é muito bacana. Esse aí a gente não aprende em canto nenhum. Esse é o conhecimento inato. Sabe aquele conhecimento que você tem, aquela habilidade que você tem, sem ter feito curso, sem ninguém ter te ensinado, que você tem, né? E tem muitas crianças que têm essas habilidades, né? Sim. De que elas têm as próprias condições e as pessoas perguntam, mas quem ensinou isso a essa criança, não é? E ninguém. Só um exemplozinho, por exemplo, eu conheço, eu sei fazer desenhos, mas eu nunca fiz curso de desenhos, eu nunca fui para uma escola, ninguém nunca me ensinou como se faz. Eu também nunca procurei, porque entendi que não era minha vibe. Era só uma brincadeira quando criança, né? Hoje em dia nem mais desenho. Mas vamos lá, a gente já falou um monte aqui, vamos olhar para e escutar a especialista, psicopedagoga Inês Maia. Mais uma vez, Inês, tudo bom? Uhum, tudo bem, e você? Tudo tranquilo. Então tá bom. Depois que eu falei tanto isso das formas de aquisição de conhecimento, Inês, é, essas formas de aquisição do conhecimento ajudam no processo de aprendizagem? Sim, ajudam, né? Quando você conhece, quando você sabe quais os tipos, né, de aquisição de conhecimento a gente tem, aí a gente começa a se perceber, a se conhecer, enfim, vai tomando posse
de si, né? E aí você vai se observando, o que é muito importante no processo de aprendizagem. Né? Perfeito. O conhecimento empírico, que é aquele que a gente faz na repetição, na observação, a criança, como a gente falou, tem muito disso, né? Porque é através desse conhecimento, do experimentar, do repetir o adulto, que ele vai acomodando o que ele está conhecendo, não é isso? Sim, vai descobrindo o mundo, né? Vai percebendo através, né, do tato, do cheiro, do paladar, da observação, olhar, não é? Então, tudo isso na criança pequena, né, que ainda não tem o conhecimento formal, né, de leitura e escrita, ele vai absorvendo o ambiente, o mundo, a partir desses canais de aprendizagem. E olha que interessante, e aí a Inês vai ajudar a gente a compreender isso, que os canais de entrada desses conhecimentos são os canais sensoriais, não é isso? Uhum. É a visão, a audição, o paladar, o tato, não é isso? Sim. Tá. Então vamos começar. O que é transtorno específico de aprendizagem? A gente já deu essa introdução e agora vamos ver quando existe um transtorno e onde a gente pode linkar isso. Um transtorno? Sim, um transtorno de específico de aprendizagem. Então, o transtorno específico de aprendizagem é aquele que aparece quando a criança entra na educação formal, né? Quando vai para a escola. É ali que vai se manifestar. Por quê? Porque o transtorno específico de aprendizagem, ele tem a ver com as questões de leitura, escrita e matemática. Então, quando existe alguma dificuldade nessas 3 áreas, se diz que pode existir, né, um transtorno específico de aprendizagem. Certo. E tem aí alguns tipos de transtornos específicos de aprendizagem? A gente tem alguma nomenclatura que possa falar, olha, esse aqui é um tipo específico de dificuldade de aprendizagem. O DSM, né, que trata sobre as questões Que de que é o doenças... DSM? É um dicionário, como se fosse um dicionário de doenças mentais. Um manual, né? É, um manual. De 2014, que é o mais recente, né? Ele trata sobre os transtornos do neurodesenvolvimento e lá tem os transtornos específicos de aprendizagem. E ali ele está se referindo mais a essas questões mesmo de dificuldades de aprendizagem. Então, da leitura, da escrita, da matemática, e ele coloca alguns termos, né? Então, por exemplo, a dislexia está dentro desse contexto da leitura e escrita. Opa, Porque... dislexia. O nome parece confuso. O que é uma dislexia? Dislexia. Então, a dislexia tem a ver com a questão da escrita em si, né? É aquela dificuldade de leitura. O léxico tem a ver com a questão de leitura, né? E então é a dificuldade mesmo na leitura e da escrita, né? Uma coisa está linkada com a outra. Ah, tá. Né? Então, se ela está ligada com a outra, eu escrevo o que eu falo? Geralmente, quando você ainda não tem o conhecimento formal da língua, você escreve o que você fala, né? A partir do momento que a gente começa a ter o conhecimento formal da nossa língua, a gente vai procurar escrever da forma correta. Agora, algumas pessoas que têm essa questão da leitura e da escrita têm uma dificuldade de associar a figura gráfica, que no caso é a letra, né? O signo gráfico, né? A nossa letra, com o som, que é o fonema. Então, fica um pouco confuso para ele conseguir associar uma coisa com a outra e expressar isso no papel. Já, então, aquela questão do G, J, do X, CH, do Z, do que, o I e o X aí como táxi. Isso dá uma confusãozinha para quem com a palavra não tem ainda uma intimidade, né? Ou com a letra, com os signos, né? Exatamente, é isso mesmo. Vai criar uma certa dificuldade mesmo para
né? Então, aí a gente observa que na escola, aí surgem as tais dificuldades. Ah, ele tem dificuldade de aprender, né? Então, a dificuldade é o sintoma daquilo Olha que que interessante. pode estar acontecendo com ele. Então, é importante, né, na escola, encaminhar para um psicopedagogo, né, para fazer uma avaliação psicopedagógica, e a partir daí o psicopedagogo vai levantar a sua hipótese diagnóstica. E ele vai, de acordo com o que ele encontrar nessa avaliação, ele vai encaminhar, né? Ele pode encaminhar para algum outro tipo de serviço, né? Algum outro tipo de avaliação, ou não, ou só ficar ali mesmo com ele só, né? Com a intervenção, né? Que é muito importante a intervenção, porque vai ajudar essa criança a encontrar o seu caminho de aprendizagem, porque toda criança aprende. Pois é, quem tem Toda cérebro criança aprende, né? aprende. Então, ela pode não aprender no mesmo tempo que os outros, quem tem esse transtorno específico de aprendizagem, mas vai aprender. E o importante é ajudá-la a encontrar essa maneira da sua aprendizagem, né? Então, até ela ter essa autonomia, é importante ter as intervenções, a família estar junto, acompanhando, né? Criando rotina de estudo. Isso é muito importante, porque dá um apoio. Me diz um exemplo, uma coisa interessante, né, gente? Então, é o processo da linguagem e da simbolização das palavras e dos signos das letras, que há uma confusãozinha aí, mas a criança, ela deslancha. Sim. Ela consegue deslanchar, mas no Sim. time dela, no tempo dela. E da maneira dela. E da maneira dela. Vamos lá, uma criança na condição escolar, ela está com 6 anos, que vai para a escola, 6, 7 anos, qual seria os comportamentos que a mãe, o pai, a professora, o diretor da escola, sabe, a comunidade escolar pode identificar nessa criança que é dislexa? Qual seria os comportamentos? Que atividades elas não fazem, por exemplo? Então, fica bem específico nessa questão mesmo bem mais específico nessa questão da leitura e escrita, né? Então, se ela apresenta dificuldade para ler, para escrever, para interpretar, por mais de 6 meses, sabe? É uma coisa assim contínua, por mais de 6 meses. Então tem um período aí. Tem um para período. identificar. Sim. Porque pode ser preguiça da criança também. Ou até uma maneira de ensinar que o aluno não está conseguindo captar, né? Porque cada professor tem a sua maneira e cada aluno tem a sua... É diferente, né? Somos todos diferentes, graças a Deus. Então, é isso. Então, tem que ter esse tempo de 6 meses para frente. Se não evoluiu, continua com as mesmas dificuldades, né? Para escrever, para ler socadinho, né? Vai lendo letra por letra, né? Ou está escrevendo tudo junto, não consegue, enfim, identificar, principalmente com ditado. Para copiar, muitas vezes é mais fácil, né? Agora, escutar um ditado e transferir isso para o papel, ali a gente percebe bem quando a dificuldade está presente. E a criança fica irritada quando ela não consegue alcançar essa relação do fonema e a significação da letra lá, para ela trazer isso para ela e escrever? Ela pode até... Isso vai variar de criança para criança, né? E pode ficar cansada também, né? Porque chega uma hora que não consigo, e largo mão, né? Não quero mais. Então afeta o mental da criança. Afeta, claro. Então, precisa ter esse acompanhamento, observar, estar junto e procurar sempre uma ajuda de especialista. Então, se o pai não entende isso, né? O pai e a mãe não entendem isso, diz, garoto burro. Não, nunca. Não? Não. Por que não? Porque ninguém é burro. Todo mundo aprende, né? E uma coisa importante também é observar se na família, ou do pai ou da mãe, tem alguém com essa dificuldade também. Então porque tem uma herança aí? Pode ter. Pode ter uma herança, né?
E as questões de estímulos ambientais também podem contribuir ou não para o surgimento, né, o desenvolvimento dessa situação. Você sabe que você está falando uma coisa muito importante, né? O ambiente pode concorrer para que isso aconteça. Sim. Também, né? E isso é um tema muito grande que a gente vai trazer para cá, né? Que é a epigenética. Um dia a gente traz de novo a Inês Maia para falar um pouquinho sobre isso, não é? Qual a influência, né, do meio ambiente no processo de aprendizagem. Então, Inês, para a gente encerrar... Deixa eu só tomar uma aguinha. Tomo água. Porque seca a garganta. Tá certo. Enquanto ela está tomando água ali, a gente vai percebendo, né, o quanto é importante o processo da aprendizagem, né? Principalmente a questão empírica, as formas de aquisição de conhecimento. Inês, o que você diria para os pais e para professores quando supor que a criança tenha alguma... não esteja andando como seus coleguinhas estão andando, não é? Quando eles não estão avançando igual os seus coleguinhas, o que o professor, o que os pais, os avós, sabe, podem fazer? Bom, é aquilo que eu já disse, né? É sempre observar, estar junto, acompanhando, né? Chegar em casa, os pais conversarem, ver o que ele fez na escola, como está esse caderno, porque o caderno reflete muito, né, como está essa criança, né? Então, um caderno que não tem data, que está tudo bagunçado, nem ele sabe, né? Eu atendi uma criança uma vez que eu estava olhando o caderno e eu falei, o que significa isso daqui? Ele não soube me responder, né? Porque nem ele estava entendendo aquilo que ele escreveu. Né? Aquilo que estava ali. Naquele momento que ele escreveu tem um significado, mas depois não tem uma memória daquilo. Exatamente. Né? Então, esse tipo de observação é muito importante. Né? Então, tá junto. Não é porque a criança está na escola, não, isso é da escola, o professor que resolve. Não. A casa ela é muito importante, a família é muito importante, então esse apoio parental ele tem uma importância muito grande, porque é onde ele fica mais tempo, né? E aí junto, conversando com a escola, o pai percebendo, a mãe percebendo, conversando com a escola, né? Vendo se tem alguma situação dessa que eu falei, mais de 6 meses ocorrendo, buscar um especialista, um psicopedagogo para fazer um trabalho junto com essa criança. Tá, Inês, a gente já está estourando o nosso tempo, mas é inevitável fazer a pergunta. É importante que os pais acompanhem o caderno da criança quando ela volta. Isso é muito importante para o processo de aquisição do conhecimento, né? E o progresso do ensino-aprendizagem, né? Sim. E o processo cognitivo dela. Sim. Agora, e aquelas crianças onde os pais não têm conhecimento, que eles não foram alfabetizados? Porque isso é uma realidade nossa, não é? Sim, mas... Como é que ele acompanha o filho nessas complexidades, que para o filho é uma complexidade, mas que para ele, eu não sei se é, mas acaba sendo. Porque ele não vai saber como orientar. Como é que faz? É pedir para ele mostrar. Você vai ver o caderno, você vai ver se ele colocou a data, a matéria, e pede para ele explicar. O que você teve hoje? Que matéria? Né? E uma coisa legal, eu acho que os pais terem o horário das aulas, sabe? Então, vai na escola, pede para o coordenador, né? Os horários. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Primeira, segunda, terceira aula. E saber quais as aulas que ele teve, para ir acompanhando, né? Mesmo que não saiba ler ou escrever, mas coloca lá um P, né? Já começa identificando algumas letras, né? E pede para a criança, me explica, o que você teve hoje? O que você aprendeu? O que foi legal? Qual foi a sua dificuldade, né? E vai observando, vai ouvindo. Esse ouvir atento, ele é muito importante, né? E a criança se sentir acolhida também, né? Dá um sossego, uma calma no coração dessa criança que às vezes está aflita, né? Perfeito, então. Inês, a gente vai ter que encerrar por aqui,
mas eu acho que um monte de gente vai mandar perguntas para ti, Tá ótimo. não é? E a gente falou só de um transtorno específico de aprendizagem, que é a dislexia, certo? Uhum. Tem mais outros, né? Tem. Você volta para falar mais? Depois a gente pode fazer isso. Então tá bom, gente. Esse foi mais um Neuroconciliar em Minuto e a gente se encontra no próximo episódio, tá? Um abraço. Tchau, tchau.